Ei pessoal, eu sou Patrícia Neri, astróloga, taróloga, numeróloga e administradora do site Astrolumine. Tô aqui pra gente conversar um pouquinho sobre essa semana que vai do dia 9 ao dia 15 de outubro, em que a gente termina a lunação no signo de Virgem com a finalização da vivência da lua minguante no signo de Câncer, que pediu que a gente refletisse sobre as dependências emocionais que a gente construiu aí nos nossos relacionamentos, né? Pra gente poder perceber, inclusive, o nosso poder pessoal e não ficar nas relações por questões de dependências emocionais ou de qualquer outro tipo. E essa semana a gente se direciona para a lua nova no signo de Libra, que também vem com o eclipse anular do Sol, quando Terra, Sol e Lua se alinham com o nodo, que no caso o nodo sul, e acontece o fenômeno natural da natureza, né, que é o eclipse. Então, a gente começa essa semana fechando com essa energia de fechamento, também tem muita aí a questão da limpeza que a gente deve fazer, para que a gente não deixe nenhuma situação mal parada, né, ponto que não foi dado. Situação que a gente não tratou, né, machucadinhos que ficaram ali criando pus, limpar isso daí, para que a gente possa, no sentido emocional, tá, gente? E para que a gente possa seguir para esse eclipse mais leve, mais tranquilo e que não sejam situações que se precipitem, né? Especialmente porque a gente teve no domingo, no final de semana passado, o Plutão retrógrado em Capricórnio ainda, fazendo uma quadratura para o signo de Libra, onde está o Marte, né? Então, isso daí já foi uma boa limpeza que provavelmente, se não foi feita, acontece abruptamente, né? E de uma forma muito cirúrgica, sem derramar muito sangue, sem criar muita confusão, justamente porque a gente estava num momento de lua minguante, em que as situações são mais arrefecidas, né? Elas não são tão explosivas, mas mesmo assim foi um processo de depuração, de limpeza e de vamos dizer assim, revisão de situações que a gente estava pegado ainda e que a gente precisava deixar ir, especialmente nas questões de relacionamento, para que as coisas melhorem, tá? Porque essa situação aconteceu dentro da lua minguante, do final da lunação no signo de Virgem, que a ideia não é chutar pau da barraca, a ideia seria melhorar a qualidade das coisas através de mudanças necessárias que nós teríamos que fazer, né? Através dessa análise do que estava ruim, o que estava dando ruim, limpar aquilo ali, cuidar daquilo ali, para poder manter o que a gente deseja manter na nossa vida, né? Percebendo, inclusive, o que vale a pena ou o que não vale a pena, separando o joio do trigo de se manter na nossa vida, ou o que vale reciclar e melhorar, ou o que a gente precisa jogar fora. Então, a gente começa a semana aí com o Saturno retrógrado em Peixes, às 3h10 da manhã, no dia 10, na terça-feira, fazendo uma oposição para Vênus em Virgem, né? Vênus em Virgem, como eu expliquei no vídeo da semana passada, ela vai cutucar a gente para a gente poder fazer uma listinha junto com nossos parceiros, né? Inclusive com o gerente do banco, se for necessário, sobre, né? Porque a Vênus também fala de questões financeiras, né? Do que está atrapalhando a nossa vida, no casal, né? No relacionamento profissional, na sociedade e nas questões financeiras também. É necessário fazer uma reunião. Saturno fala de trabalho, retrógrado no signo de Peixes, ele fala assim, cara, não fica esperando cair do céu. Você tem que ir lá e fazer, você tem que ir lá e resolver. É uma ilusão, né? Acorda, Alice. É o primeiro acorda, Alice. Inclusive no texto eu escrevi isso, né? O primeiro acorda, Alice da semana. Falando, ó, vai dar trabalho mesmo, tem que se movimentar, tem que botar a mão na massa para resolver. Não adianta só ficar rezando, meditando, pedindo a Deus, porque as coisas não vão se resolver. É importante, aí vem a Vênus lá no signo de Virgem falando, é importante dialogar, fazer uma listinha das coisas que precisam ser melhoradas, seguir um cronograma, tipo assim, ó, vamos sentar aqui, vamos ver o que a gente precisa melhorar na nossa relação, vamos fazer uma listinha de comprometimento, né? Isso para aquelas relações e para aquilo que você acha que vale a pena e que tem condições de melhorar. Porque o que não tem, muitas vezes a gente tem que abrir mão e deixar ir da nossa vida, né? Especialmente porque nesse mesmo dia, no dia 10, Plutão, que estava retrógrado aí há um tempão no signo de Capricórnio, ele dá uma paradela lá, acho que é no grau 27 ou 28 do signo de Capricórnio,
e ele para voltar ao seu movimento direto. Só que ele para ali, né, para voltar ao seu movimento. É como se ele estivesse dando ré, aí ele para andar para frente. Nessa parada para andar para frente é justamente onde a gente tem que observar, abrir o olho, deixar a ficha cair, né? Sobre as estruturas obsoletas que nós precisamos implodir. E agora nós vamos começar a agir nessa direção de realmente tirar essas tralhas da vida da gente, né? E o eclipse vai ajudar muito a trazer, vamos dizer assim, uma revelação sobre essa questão, né? O que está atrapalhando, atravancando a nossa vida, especialmente nas questões de relacionamento, que a gente precisa deixar ir. Ou as pessoas, ou situações tóxicas, ou influências de fora, sociais, que podem estar atrapalhando a nossa felicidade, a gente nem tá percebendo. E aí o eclipse, ele traz uma visão do que a gente não vê, né, de uma face oculta, e aí a gente consegue perceber o que está atrapalhando e distrai a vida de forma mais eficiente, vamos colocar assim. E o Plutão, voltando ao seu movimento direto, ele ajuda na implosão, né? Vamos dizer assim, que na passagem dele retrogradando, ele foi marcando um xizinho em cada situação que estava com problema. Agora que ele já marcou o xizinho em tudo que estava com problema, ele volta no movimento direto e fala assim, vai certeiro, é aqui que a gente precisa acabar com essa situação, chega, não dá mais, né? E aí a gente explode com aquilo ali, detona aquilo ali na vida da gente, mas também de uma forma muito estratégica e muito tranquila, especialmente porque essa semana nós temos o Marte ingressando no signo de Escorpião no dia 12 a 1h03 da manhã, na calada da noite. O Marte, muito estrategicamente, sai lá do signo mais morninho, que é Libra, né? Que ele ficou ali mais em cima do muro, tentando colocar panos quentes, resolver as situações, sem querer tomar nenhuma atitude muito drástica, e ingressa no seu domicílio em Escorpião. Já com Plutão direto, que também é o outro regente de Escorpião, né? Marte e Plutão regem o signo de Escorpião e ambos fizeram uma tensão aí no final de semana, quando o Plutão estava no final do signo de Capricórnio, ainda retrógrado, fazendo uma quadratura para Marte, que ainda estava no signo de Libra, no final do signo de Libra, para ingressar no signo de Escorpião, trazendo inclusive essa tônica Libra-Escorpião, né? Que é a tônica dos eclipses, porque os eclipses, eles acontecem entre esse eixo, né? Vamos dizer assim, entre o eixo Áries-Libra e o eixo Touro-Escorpião. Por quê? Porque a lua nova é no signo de Libra, né? O eclipse anular do Sol é com o Sol em Libra, mas aí o Sol ingressa em Escorpião, faz uma oposição à Lua, próximo aos nodos também, e aí faz-se o eclipse da Lua, mas já com a Lua no signo de Touro e o Sol no signo de Escorpião. Então, por isso que tem essa coisa do Libra e do Escorpião acontecendo, dizendo, precisamos transformar, precisamos mudar, precisamos jogar fora no lixo aquilo que não faz bem pra gente e renovar, abrir essa porta de renovação na nossa vida de uma vez por todas, né? Deixando ir esse passado pesado e essas situações em que você não quer mais que se repitam, né? E aí o Marte, ele traz essa força pra gente, essa força aí antes do eclipse, né, no dia 12, o eclipse acontece no dia 14, de agir para a gente poder renovar, renascer, lutar por aquilo que a gente quer, tomar as decisões necessárias pela nossa felicidade. E às vezes essas decisões são difíceis, né, porque as decisões de Marte em Escorpião são difíceis. Agora ele também fala que a gente só perde a luta, né, e não consegue o que a gente quer se a gente desistir. Então é a ideia de lutar até o fim também, mas aprender quando é hora de deixar ir, né, que não tem condições mais aquela situação e que a gente precisa realmente deixar ir. Mas também ele fala de uma regeneração e de uma cura e de uma reconstrução aí também bem fortes, né, poderosas. Então, quer dizer, e ele faz um aspecto logo depois que ele entra no signo de Escorpião na quinta-feira. Na sexta-feira, o Saturno retrógrado no signo de Peixes faz um trígono com ele, com Marte já no signo de Escorpião, no início do signo de Escorpião, né? Falando assim, olha só, às vezes aquilo que você perdeu, aquilo que você achou que fracassou, aquele dinheiro que você acha que foi embora, né? Às vezes aquilo ali pode... É a maturidade dizendo pra você assim, né? Que é Saturno lá no signo de Peixes retrógrado. Eu falo, pensa direitinho. Às vezes foi a melhor coisa que poderia ter te acontecido,
né? Então a maturidade vem muito daí, de você não ficar naquela coisa de muito mimo e de muita espernear muito sobre a vida, que aquilo me aconteceu, a dor, o azar e agora acabou tudo. Como é um bom aspecto, é justamente essa maturidade de compreender que o que foi, o que eu perdi, o que eu fracassei, o que não deu certo, foi a melhor coisa, na verdade foi o que deu certo, né? Então, ir nessa direção, né? E buscando esse renascimento. E é um último alarme aí, porque o primeiro alarme é o Saturno fazendo oposição a Vênus. Falando, bora fazer essa limpeza aí que a gente precisa nas relações, vou conversar sobre os assuntos que nós precisamos conversar, um fica de frente pro outro, né? Vênus em oposição a Saturno, um fica de frente pro outro. Então, o Saturno de lá, em Peixes, retrógrado, fala, acorda ali, está na hora de você acordar dessa ilusão de que se você não fizer nada as coisas vão acontecer. E aí a Vênus lá fala, tem que trabalhar mesmo, tem que fazer uma listinha, vamos conversar, vamos colocar nossos comprometimentos pra gente poder aprimorar nossa relação, melhorar as coisas, porque assim não tá bom. Plutão, segundo despertar, né? Segundo toque do alarme. Você desligou, aí vem Plutão lá de novo, ficando direto no mesmo dia, às 22h09, no dia 10, e fala, cara, agora a gente já marcou o X de tudo que precisa explodir, de tudo que precisa ir embora. Agora a gente vai entrar numa jornada em que a gente vai tomar atitudes para fazer com que isso saia da sua vida, né? Que são coisas que estão te prejudicando. Aí o que acontece? Sol em Libra, na quarta-feira, faz uma oposição a Quirón em Áries, falando, situações de dependências não se sustentam mais, relações de aparências também não têm condições de permanecer, se as coisas não estão bem, se as coisas não vão bem, por que você vai permanecer numa relação que é só por aparência? Não tem porquê, né? As máscaras vão cair. O Quirón é a dor justamente da verdade não sendo revelada. E aí quando o Sol faz oposição a Quirón, é como se jogasse sol naquilo ali, falasse, luz naquilo ali, e falasse, precisa curar isso aqui, né? Esse negócio de ficar aparências, né? Perceba a sua luz, perceba a sua verdade, perceba seu poder pessoal, tenha autoconfiança, né? Não precisa ficar dependendo de ninguém para ser feliz. Não coloque essa dependência da sua felicidade, do seu sucesso, das suas vitórias na mão de outras pessoas. Então o Sol mostra aquilo ali com muita clareza na quarta-feira. Não é um despertar, mas aí o Marte ingressa em Escorpião e auxilia aquele Plutão que já fez aquele monte de xizinho para poder sair jogando fora toda aquela situação na nossa vida. Só que aí, como ele estava lá em Libra, ele estava ainda cozinhando situações em banho-maria, tentando resolver, colocando panos quentes e etc. Vamos conversar e tal. E agora, ele já entrando no signo de Escorpião, ele recobra a sua capacidade de decisão, a sua potência de ação, né? Então, ele cria essa possibilidade de se agir e tomar decisões cirúrgicas em situações que urgem por transformação e mudança, né? Que vai unir essa questão, né? Marte saindo do signo de Libra, ingressando no signo de Escorpião, justamente na semana em que a gente inicia a lunação em Libra, que é um eclipse anular do Sol em Libra e que posteriormente será um eclipse da Lua no eixo Escorpião-Touro, né? Então, é justamente mais um marcador de que a gente precisa tomar decisões importantes para a gente poder fazer transformações para que as nossas relações se sustentem no futuro, né? Tirando todas aquelas coisas ruins dali e jogando fora, percebendo que às vezes pode ser uma situação dolorida, pode ser uma situação em que a gente acha que perdeu alguma coisa, mas aí vem o Saturno retrógrado em Peixes na sexta-feira às 9h28 da manhã, fazendo um bom aspecto com Marte, um trígono com Marte no signo de... Desculpa, um trígono não, um sextil. Com Marte no signo de... Não, um trígono mesmo. Com Marte no signo de Escorpião, né? Que são dois signos de água, por isso formam um ângulo de 120 graus. E aí o trígono, né? E aí ele dispara aquela situação do tipo assim, cara, o último acorda Alice, é o último despertar para que você compreenda através de uma maturidade, acorde da ilusão de que uma perda ou um final de ciclo que já estava desgastado energeticamente foi um fracasso, né? A maturidade é perceber que justamente aquilo que pode parecer que tenha dado errado era o melhor que poderia acontecer e o que deu certo.
Então ele fala isso, cara, não tenha medo, faça a limpeza necessária que precisa ser feita para que as coisas não se precipitem aí no dia seguinte, que é o dia 14 de outubro, o sábado, onde acontece o eclipse, que é o encontro do Sol, da Lua, da Terra, e aí no caso do Nó do Sul, né, se alinhando, e a Lua, eles não estão tão justinhos assim em cima do nodo, né? Então o que acontece? A Lua fica na frente do Sol, mas cria-se um anel de fogo, né? Um anel dourado em volta da Lua, porque ela fica, mas o Sol ainda cria ainda escapa umas luzinhas do Sol assim por volta da Lua. E o eclipse não é para ser temido, nenhum tipo, nem o eclipse solar, nem o eclipse lunar. O eclipse solar, ele é bem mais contundente, ele é bem mais forte, ele é bem mais, vamos dizer assim, importante, né? Porque ele tem uma potência uma capacidade de revelação, né? Dentro da palavra revela a ação necessária para mudar e transformar situações que estavam no nosso inconsciente, que estavam nas nossas sombras, assim, né? Que estavam lá, que a gente não conseguia ver. E aí, como o Sol ilumina a face oculta da Lua, nós conseguimos enxergar esse oculto, essa parte que estava no nosso lado escuro, em que a gente não tinha consciência daquilo, né? Não tinha o Sol, não tinha consciência. Quando a Lua passa na frente do Sol, ela simplesmente ilumina, vamos dizer assim, né? Porque tá escuro, mas ela ilumina, ela é iluminada pelo Sol por uma parte que a gente não sabe, que a gente não conhece, né? Então, a gente tem acesso a revelações, a coisas importantes, coisas vêm à tona para que a gente haja, ação, revelação, que a gente haja sobre a situação, que elas pedem mudança, que elas pedem para que a gente não repita as mesmas situações do passado. É como se no nosso inconsciente estivessem guardadas as nossas, vamos dizer assim, os nossos comportamentos repetitivos, né? Que sempre nos levam para questões complicadas. Por exemplo, às vezes a pessoa tem um relacionamento, o relacionamento não é bom e ela acha que é por causa das escolhas que faz, né? Ah, eu sempre tenho o dedo podre, sempre escolho o cara errado. Aí troca-se o cara e a situação se repete. Quer dizer, a situação é o dedo podre, a situação é o cara, ou a situação é a pessoa que não resolveu algo que está no seu inconsciente e que por isso a situação se repete, né? Que pede uma transformação, que pede uma mudança, porque inclusive tem a máxima, se você não mudar, a vida vai fazer de novo aquilo com você e de novo, até que você aprenda para que aquela situação não se repita mais na sua vida, não é verdade? Então, aí a Lua mostrando pra gente aí essa situação dessa face oculta sendo iluminada, traz todas essas coisas que estavam no nosso inconsciente, que a gente jogou debaixo do tapete, que a gente não quis ver. E aí aquilo urge, a gente sente uma urgência para fazer aquela mudança, aquele ajuste, aquela transformação. E por isso que os eclipses precipitam as coisas. Ele não faz nada efetivamente em nós, mas são marcadores astrológicos que indicam períodos em que as coisas que estavam escondidas vêm à tona. E a gente sente que precisa fazer alguma coisa com aquilo. Por isso é um momento, às vezes, meio turbulento e meio confuso. Porque a gente se depara com situações, inclusive, que a gente já sabe, né? E que também revela pra gente, às vezes, fala assim, poxa, eu sou meu pior inimigo mesmo, cara, eu não tomei uma atitude aqui quando eu devia tomar, eu não fiz essa mudança quando eu devia fazer, né, e por isso que essa situação está se repetindo na minha vida, e eu não tenho como ficar reclamando, porque a culpa é de Joe, sou eu que fez, né, então sou eu que permiti. Aí fala, o outro me manipula. Não, me permiti ser manipulado pelo outro. Porque o outro me magoou, o outro não briga comigo o tempo inteiro. Você permite que isso aconteça sem colocar os limites necessários para que a relação se equilibre, né? Então agora você vai ver tudo isso, né? E você vai perceber, lógico que muito depende de onde vai acontecer no seu mapa astral esse eclipse, né? Em que lugar isso irá acontecer. Por exemplo, se acontece na casa 7, que é a casa dos relacionamentos, provavelmente, geralmente para quem tem ascendente em Áries aí, é isso que pode acontecer. Você ter revelações em seus relacionamentos que te tragam uma consciência de algo que estava já no seu inconsciente, mas que você não queria ver, né? E aí essa revelação ela vem para que você tome uma atitude e recobre o equilíbrio no seu relacionamento, nem que seja pela opção de dar um tempo, se separar, né, se distanciar daquela situação, ou mesmo sentar para resolver com seu par, tá?
Porque nós estamos, a gente sai da alunação de Virgem, que pediu o aprimoramento, a melhora das situações, e agora a gente ingressa na alunação de Libra, né? E a alunação de Libra fala de conversar, de sentar, de equilibrar, de harmonizar, né? Então há a possibilidade de harmonizarmos também, não podemos esquecer disso, tá bom? E aí a gente segue a semana desse eclipse falando muito disso, né? E o Sol, quando ele faz essa oposição a Quirón aí também, traz a mensagem junto com o eclipse, que a gente não pode perder a nossa luz. Nesse eclipse a gente pode perceber, inclusive, que a gente é que tem camuflado a nossa luz, que a gente que tem deixado o outro, vamos dizer assim, eclipsar a gente nas relações. E a gente não pode deixar que isso aconteça. A gente precisa recobrar o nosso poder, a nossa autoconfiança em nós mesmos, para que a gente possa ter relações mais sadias e equilibradas. Tá bom, pessoal? É isso aí, meus amores. Curtam o vídeo, compartilhem com os astrolovers que vocês conhecem, para que a gente possa aumentar aí a nossa comunidade astrológica, inspirar mais pessoas. Se inscrevam no canal, que a bolinha vai aparecer aqui, ó, é só clicar aí para se inscrever. Aperta essa bolinha, marque o sininho para ter as notificações dos vídeos. Sigam as mídias sociais Astrolumes com as dicas, né? As dicas diárias que eu dou lá no Céu da Semana, no Instagram, no Facebook. Visite o site www.astrolumine.com.br para ler o texto da semana, que está muito completo, está muito interessante. Eu vou lançando ele também ao longo da semana no Instagram, então corre lá também para ver de vez em quando, né? Para vocês saberem mais também sobre astrologia no site. E sobre o meu trabalho, vocês conhecerem mais sobre o meu trabalho. Esses são os meus contatos, tá bom? E eu estou aí para vocês, para mapa astral, mapa numerológico e tiragem de tarô. E não deixem de ler o texto, porque ele está incrível, tá bom? Um beijo, boa semana a todos e grandes transformações e excelente eclipses. Eu esqueci de falar uma coisa. O eclipse no Brasil será visto. Nós poderemos ver, especialmente no norte e no nordeste. Mas também pode ser visto no sudeste. Vai ser à tarde, no meio da tarde, por volta de umas... entre 2, 3, 4 horas da tarde, você vai conseguir ver aí a movimentação do eclipse no céu. Tá bom, meus amores? E protege os olhinhos para poder olhar o eclipse, tá bom? Um beijo, tchau, tchau.